Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Assim está escrito: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade e vamos observar aqui a mudança na vida de Jabes. Como ocorreu esta mudança na vida de Jabes? A palavra de Deus, conforme li, mostra que quando Jabes nasceu, a sua mãe o chamou de Jabes, dando a entender o significado: com dores o dei à luz. Então, por aí nós entendemos que o nascimento de Jabes, apesar de pertencer à tribo de Judá, que significa louvor, alegria, expressões, celebrações, no entanto, o nascimento deste homem, que recebeu de sua mãe o nome de Jabes, ele veio de maneira triste. E pode ter o primeiro significado como sendo um lugar seco. Um lugar seco não inspira esperança em ninguém. Não tem nenhum atrativo. Um lugar de sequidão, onde nada expressa vida. Um lugar seco. E por ser seco, a consequência é que, como já disse, não tem vida. Todo lugar de sequidão, nós ali, ao observarmos, não encontramos nenhuma espécie de vida. O lugar já é tendencioso pela sequidão a não permitir a manifestação de vida naquele lugar, seja ela de que natureza for. E também, por ser um lugar de sequidão, não ter vida, torna-se um lugar sem aparência, insignificante, desprezível, ou seja, um lugar em que não há nenhuma produção. Não há plantação, não há árvore, não há flores, não há fruto, não há nada disto. É um lugar inóspito, difícil, parece que cinzento. Não há nada nele que desperte admiração e encantamento dos nossos olhos para que a nossa vida, ao observar aquele lugar, encontre ali um meio de poder expressar. Mas o lugar é tão difícil, é tão escuro, é tão seco, sem vida, sem aparência, sem nenhuma frutificação, que ele mais assemelha-se a um deserto. O deserto é um lugar de passagem, não é um lugar para se habitar, não é um lugar para se morar. É simplesmente uma passagem entre um lado e outro. Um deserto apresenta-se no meio e por ali é a estrada principal. Então não tem outro caminho. Tem que atravessar pelo deserto e está submisso às intempéries que sempre surgem no deserto, como o calor escaldante durante o dia, a noite gélida, com aquela forma que, se não tiver o devido cuidado, muitos empenham a atravessar pelo deserto e não chegam do outro lado, porque desfalecem ou pelo calor ou pela frieza da noite. Então, a vida de Jabes era mais ou menos algo semelhante a isso.
Parece que era uma vida sem sentido, sem significado, mesmo provindo ele de uma descendência, de uma tribo que recebeu de Deus a bênção. Uma tribo pela qual Deus fez promessas e que futuramente o próprio Jesus veio através da tribo de Judá. Mas aqui, neste período, nasce Jabes. Sua mãe, quando olha, quando observa, sente dores e coloca-lhe este nome, Jabes, porquanto com dores o dei à luz. Estas dores que as mães têm quando, no momento de dar à luz a seus filhos, é uma consequência daquele pecado que entrou no mundo, lá no Jardim do Éden, através daquela desobediência. E o pecado passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ao homem Deus disse, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Vai trabalhar a terra, mas a terra vai lhe produzir espinhos e cardos, ou seja, com dificuldade você vai tirar o alimento para a sua vida. E a mulher, Deus disse que o desejo dela seria para o seu marido e que ela com dor teria filhos. E ao longo da história nós temos observado quantas mães, no momento de dar à luz aos seus filhos, algumas não resistem à dor e partem e morrem. E outras experimentam, é chamado a dor da morte. Mas aqui estava uma mãe que ao dar à luz um filho, com dor, então disse, com dor o dei à luz. As dores significa tristeza, quem sabe uma necessidade. Mas este era o retrato de Jabes, alguém que, quando nasce, não tem nenhuma identificação, é alguém que não tem nenhuma aparência, não se pode advir o que será no futuro. Mas a diferença na vida de Jabes foi que chegou um momento na vida dele. Não sabemos com que idade ele estava quando aconteceu esta virada, este virar da chave. Muito comum dizer isso hoje em dia. Tomar uma posição diante da realidade que estava vivendo para uma outra posição. Então Jabes vinha nesta vida e certamente chegou um tempo em que aquilo mexeu com as suas entranhas, com a sua personalidade, e ele entendeu que precisaria buscar um meio aprovado para que ele pudesse então ter mudanças significativas na sua vida. E o que fez Jabes? Certamente ele deve ter ouvido, porque naquela época havia o testemunho, passava de pai para filhos, de conhecidos, e assim o conhecimento que eles vinham recebendo das operações de Deus, do mover de Deus, da resposta às orações que eram feitas, a maneira como as pessoas invocavam o Senhor, isso deve ter chegado também ao conhecimento de Jabes. E quando Jabes toma conhecimento disso, certamente houve da parte dele um interesse de saber dessas coisas e de aprender, porque entendia que Deus tem o controle sobre todas as coisas. E quando um pedido é feito a Deus, de acordo com o seu propósito, dentro do seu plano, o Senhor Deus está disposto a ouvir e atender a oração e fazer então o necessário para aquele carente, para aquele necessitado. Então, por aqui nós entendemos que houve um momento, porque a história de Jabes, ela é contada somente nesses 2 versículos, que a mãe deu à luz e que ela chamou o seu nome Jabes, porque com dores o deu à luz. Mas este nome Jabes, que parece que era um estigma na vida daquele homem, mas chegou um dado momento
que ele entendeu que poderia tirar proveito daquele nome e que a sua vida poderia ser mudada. E haveria então um antes e um depois na vida de Jabes. E foi exatamente assim que aconteceu. Ele certamente aprendeu como era que se invocava o Deus de Israel, o Deus, provavelmente, a quem seus pais serviam, seus antepassados serviam, e este conhecimento chegou a ele também. E em dado momento, ele tomou sobre si a responsabilidade, o comprometimento de ir a Deus e invocar o nome do Senhor. E ao invocá-lo, ele sabia que, ao se aproximar de Deus, conforme diz a palavra, à medida que nós nos achegamos a ele, ele se achega a nós. Então, quando nós somos atraídos a nos aproximar do Senhor, o Deus também aproxima-se de nós. E quando nós nos colocamos na posição de Deus, na maneira correta, para podermos invocar o seu nome, o Senhor então se posta para ouvir o nosso pedido, o nosso clamor, a nossa oração, a adoração, ações de graças, a gratidão, a intercessão, ou seja, tudo aquilo que tivermos a dizer ao Senhor naquele momento. Porque é preciso saber como se aproximar de Deus. O escritor aos Hebreus deixou escrito dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, a maneira aprovada de se chegar à presença de Deus é em fé, confiança, certeza, convicção, submissão, lealdade, disponibilidade para poder chegar à presença de Deus, apresentar a Ele a sua necessidade e ter a paciência de esperar o momento em que Deus enviará a sua resposta. Há respostas de Deus que vêm imediatamente, há outras que passam um determinado tempo. Mas isto tudo acontece dentro do tempo estabelecido por Deus. Não que Deus não queira responder ou que Deus não tenha condições de responder imediatamente. Ele pode responder até mesmo antes que a palavra venha à nossa boca. Mas existem momentos que há tempos necessários para que estas coisas se aconteçam. Então, Jabes, quando aprendeu a aproximar-se de Deus, o que eu acho lindo nos testemunhos que estão registrados na Escritura Sagrada, é a maneira como estas pessoas aprenderam a se aproximar de Deus e falar com Ele e ser ouvido. Quando nos séculos passados e no presente que estamos, muitas pessoas acham difícil falar com Deus, acham difícil se aproximar do Senhor, ter experiências com Deus. Parece que é uma coisa que ficou limitada somente ao passado, aos patriarcas, aos heróis da fé, aqueles homens que foram gigantes no testemunho, na comunhão diante de Deus, e que para os nossos dias estas coisas não têm mais nenhuma funcionalidade. Mas não é assim que a palavra de Deus apresenta diante de nós. Tomando o exemplo de Elias, o apóstolo Tiago deixou escrito dizendo: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou segunda vez e o Senhor mandou chuva. E aí estabeleceu-se, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então trouxe o exemplo de Elias como sendo uma pessoa comum, semelhante a nós, com os mesmos problemas, com as mesmas limitações, mas que ousou confiar em Deus e demonstrar diante dele a sua esperança, a sua confiança, e aprendeu a chegar à presença de Deus
e falar com Deus a ponto de ser ouvido pelo Senhor. Aconteceu assim com Abraão, aconteceu assim com Jacó, aconteceu assim com Isaac, aconteceu assim com José, aconteceu com Moisés, com Josué, com Elias, com Eliseu, com os profetas, com Daniel, com Jeremias, com Ezequiel, com Isaías, com Jonas e com tantos outros profetas de Deus e também os servos de Jesus. O próprio apóstolo Paulo sempre dizia: um anjo do Senhor apareceu a mim e falou comigo. O Deus a quem sirvo me apareceu. Então estes homens tiveram estas experiências com Deus. Eles aprenderam a aproximar-se do Senhor, falar com Deus e receber de Deus a resposta de que eles estavam precisando. E aqui está mais um exemplo de um homem que entendeu, que aprendeu como aproximar-se de Deus e utilizou-se desta maneira que aprendeu e foi ao encontro do Senhor Deus. Então, diz-nos aqui: porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ele invocou, ele suplicou, ele pediu, ele clamou, ele aprendeu a invocar o nome do Senhor. A palavra de Deus diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Abraão invocou o nome do Senhor. Josué invocou o nome do Senhor. Elias invocou o nome do Senhor. Tantos homens invocaram o nome do Senhor. E quando Paulo escreve aos irmãos da igreja de Roma, ele disse que é para invocar o nome do Senhor. Porque todo aquele que invocar será salvo. Ou seja, quem invocar ao Senhor terá resposta de Deus, terá a ação de Deus movendo-se em favor daquele pedido, daquela necessidade dentro do plano de Deus para cada vida. E então Jabes aprendeu isto. E diz aqui: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo. O que foi que Jabes disse quando se aproximou diante de Deus em comunhão? Ele aprendeu o caminho de chegar a Deus, o caminho de se apresentar diante de Deus. E quando ele chegou, ele disse: se me abençoares muitíssimo. Ele fez aqui 4 petições diante do Senhor. Em primeiro lugar, ele disse: invocou o Deus de Israel. O Deus de Israel. Este Israel que vive nos dias de hoje é o remanescente daquele Israel que viveu naquela época. E este Israel tem sobre si a promessa de Deus do livramento, de permanecer até o fim, porque quando fechar a oportunidade, a porta da graça, o Senhor Deus voltará a tratar com o seu povo, o povo de Israel. Portanto, é um povo que está aí, debaixo da bênção de Deus, mas é um povo odiado por aqueles que estão ao redor das suas habitações, dos limites do seu país. São aqueles que não reconhecem em Israel a bênção de Deus e procuram riscar o seu nome da face da terra. Porém, eles não vão conseguir este intento, porque Israel está nas mãos de Deus. Esses bombardeios, estas turbulências que estão acontecendo de todos os lados contra Israel, têm um tempo para acabar. Porque o Senhor Deus que peleja por Israel, pelejará pelo Israel dos nossos dias e concederá a eles a vitória que eles precisam. Então, é este Deus de Israel que Jabes invocou. E diz aqui: porque Jabes invocou o Deus de Israel. Este Israel que sofre, mas que não se entrega, que permanece,
que vence, que triunfa, que segue adiante, porque está debaixo da bênção de Deus. Então Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo. Ele soube pedir diante de Deus. Porque tem pessoas que quando chegam diante de Deus, Senhor, me dá qualquer coisinha aí, uma coisinha pequenininha aí, me dá qualquer coisinha aí, tá bom. A pessoa não sabe nem o que vai pedir a Deus e acha que Deus é um Deus mísero, é um Deus pobre, é um Deus limitado. Mas Jabes aprendeu: se me abençoares muitíssimo, eu quero muito da tua bênção. Foi isto que Jabes estava pedindo neste primeiro pedido que ele fez quando começou a invocar ao Senhor: ser abençoado de maneira muitíssima. Ou seja, de maneira que ele fosse abundante, transbordante, recalcada, sacudida. É a maneira da bênção de Deus. E a palavra de Deus diz: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Jabes soube chegar diante de Deus e fazer a sua petição. A primeira delas foi: se me abençoares muitíssimo. Ele não disse: o Senhor tem que me abençoar, porque eu sou teu servo. Não. Ele disse: se me abençoares. Ele deixou à disposição de Deus. Se for o propósito de Deus, se for a vontade de Deus, se estiver no plano de Deus para a vida de Jabes, ele disse: se me abençoares muitíssimo. Foi o primeiro pedido. O segundo pedido que ele fez, ele disse o seguinte: e meus termos amplificares. Ou seja, e o lugar da habitação dele fosse amplificado, fosse aumentado, fosse alargado. Ele então disse: se meus termos amplificares. Então Jabes chegou diante de Deus pedindo que ele fosse muitíssimo abençoado e que os seus limites, os seus termos de habitação fossem multiplicados, fossem amplificados, ampliados para um lugar maior. Terceiro pedido que ele fez: e a tua mão for comigo. Ele precisava da bênção de Deus, ele precisava de uma terra como promessa de Deus, mas ele precisava também da presença de Deus com ele. Porque não adiantava nada ser muitíssimo abençoado, ter os seus termos alargados, se ele não tivesse a presença de Deus com ele. Mas ele pediu isso também, a presença de Deus sobre a sua vida. E o quarto pedido, ele disse: e fizeres que do mal não seja aflito. Ou seja, que o Senhor pudesse livrá-lo do mal. Quando olhamos a primeira impressão de Jabes, observamos ali, no dizer da sua mãe, alguém triste, insignificante, tendo a aparência de um lugar seco, sem vida, sem aparência, sem frutos, um perfeito deserto. Mas quando começamos a observar, a partir do momento em que ele começa a invocar o Deus de Israel e faz estes 4 pedidos sequentes diante do Senhor, ele sabia diante de Deus o que é que ele estava pedindo a Deus. Ele entendeu qual era a sua necessidade e o que era que ele precisava na vida para que a sua vida fosse transformada, que a sua vida fosse mudada, que deixasse de ser uma vida seca, sem vida, triste, insignificante, à semelhança de um deserto, mas que houvesse nele expressões de uma vida diante da presença de Deus. E quando ele faz
estes pedidos, termina-se dizendo 3 pontinhos. Quer dizer, mais alguma coisa ficou por anotar, mas não foi anotado. Mas veio a resposta. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Então, observe aqui que sabedoria de Jabes em aproximar de Deus para invocar o seu nome, para fazer o seu pedido, e certamente ele fez com muito temor, com muito tremor, com muita sinceridade, com muita lealdade e dependência de Deus. Deus inclinou-se a ouvir o pedido de Jabes e respondeu aquilo que ele lhe tinha pedido. Então nós observamos aqui os 4 pontos na vida de Jabes. Em primeiro lugar, ele pediu a bênção. Em segundo lugar, ele pediu o alargamento das fronteiras. Em terceiro lugar, ele pediu a presença de Deus. Em quarto lugar, ele pediu a proteção de Deus. Ou seja, que Deus o livrasse do mal. E o resultado é, e Deus concedeu o que ele tinha pedido. A resposta veio. Toda oração, quando ela tem fundamentos, estão aliadas com a vontade de Deus e são feitas da maneira correta, diante da presença de Deus, o Senhor Deus ouve e o Senhor atende e responde a cada um. Deus responde. A partir do momento em que Jabes invocou o Senhor, fez estas 4 petições e Deus lhe atendeu, a partir dali, a vida dele nunca mais foi como antes, mas foi agora uma vida transformada, uma vida mudada. E quando nós observamos o antes e o depois da vida de Jabes, esta oração que Jabes fez, ela tem inspirado muitas pessoas ao longo deste mundo afora, que tem utilizado-se da oração de Jabes para fazer a sua petição diante de Deus. Porque a oração dele foi, conforme observamos aqui, tão rápida, tão simples, mas tão objetiva, que alcançou de Deus uma resposta satisfatória. O que aconteceu depois de tudo isto? Então diz a palavra, e Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos. Era alguém que não estava na lembrança, que vivia pelos cantos, que a vida era uma eterna tristeza, um desalento, um desânimo, mas a partir de agora, aquilo mudou-se, ficou para trás, tornou-se passado. E a partir de então, Jabes passou a ser o mais ilustre, ou seja, o nobre, o célebre, o excelso, o mestre, o admirável, o respeitado, o consagrado, alguém que se tornou um referencial na sua época e para os nossos dias, porque o seu testemunho está registrado na palavra de Deus. E todo cristão, ao ler a palavra de Deus, sempre há de chegar nesse testemunho e parar aqui por alguns momentos para meditar sobre a vida de Jabes, como era a vida dele, como ele aproximou de Deus, os pedidos que fez e a maneira que Deus atendeu e a mudança que aconteceu. Mudança que ficou visível para todos aqueles que viveram na sua época. Então Jabes passou a ser um homem abençoado, porque o Senhor Deus o abençoou. Passou a ser um homem com prosperidade, porque Deus alargou os seus termos. Passou a ser um homem espiritual, porque ele disse, e a tua mão for comigo. Ele tinha com ele a presença de Deus. O Senhor Deus prometeu, nunca te deixarei, jamais te abandonarei.
Jabes soube fazer este pedido. E o último pedido que ele fez: e do mal, e fizeres que do mal não seja aflito, ou seja, que o mal não me alcance, mas que eu seja livrado de todo e qualquer mal. Na oração, quando fazemos a oração que Jesus ensinou, nós oramos: e livra-nos do mal. O Senhor Jesus, quando fez a oração sacerdotal, ele disse: não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Então, o mal existe e procura sempre oportunidade, mas quem está unido a Deus, em obediência e verdade, vivendo a realidade da vontade de Deus, esta oração de Jabes também se cumprirá nesta vida. E fizeres que do mal não seja aflito. Deus é poderoso para livrar-nos de todo mal. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra e que nenhum mal te suceda. Então, observamos que Jabes tornou-se abençoado. Ele não era uma pessoa conformista, que aceitava a situação como a vida estava vindo e que já estava vendo como ela ia terminar. Mas chegou o momento em que ele se posicionou diante de Deus e tomou uma decisão, uma atitude. E foi a mais feliz atitude da vida de Jabes, porque a vida dele mudou, como que 360 graus. Mudou completamente a vida dele. Mudou em todos os sentidos. Não ficou uma parte sequer da vida dele sem que não tivesse ali a prova da transformação operada pela bênção de Deus na vida dele. E ele passou então a ter consigo a mão do Senhor que o protegeu, que o guardou, que o livrou, que o sustentou. Veja que exemplo lindo, que testemunho maravilhoso. Alguém que estava no ostracismo, na escuridão, no vale, de repente, por um posicionamento diante de Deus, tudo isto fica para o passado e uma nova vida passa a fazer parte daquela pessoa e ele começa a experimentar as mãos poderosas de Deus, a bênção, o livramento, a vitória, enfim, a vida dele é uma outra vida totalmente abençoada pelo Senhor. Quem sabe você que está ouvindo esta mensagem tem se considerado alguém desprezível, alguém insignificante, uma vida sem sentido, uma sequidão, como se fosse um deserto, desprezado pelos cantos, decepcionado com tudo e com todos. Mas você pode aprender, à luz da vida de Jabes, a invocar o nome do Senhor. E quando você invocar o nome do Senhor em fé e fizer a Ele o pedido, e o Senhor ouvir a tua oração e atender a tua petição, a tua vida vai ser transformada, tua vida vai ser mudada, a bênção de Deus virá sobre a sua vida e você será uma testemunha do poder maravilhoso do Senhor nosso Deus em transformar vidas para que elas estejam de acordo com o propósito e a vontade de Deus, e que a bênção de Deus seja sempre abundante sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares. Aprendamos então com Jabes. 4 pontos na oração de Jabes. O que ele pediu a Deus? Se me abençoares muitíssimo, primeiro, e meus termos alargares, segundo, e a tua mão for comigo, terceiro, e fizeres que do mal seja livrado, quarto. 4 pedidos que Jabes fez a Deus. E a resposta é: e Deus concedeu o que ele tinha pedido. A mudança aconteceu, porque houve alguém que não se conformou com a situação em que estava, longe da presença de Deus,
longe da comunhão com Deus, mas que entendeu que precisava se colocar diante de Deus e fazer a Ele a sua petição. E ao fazê-la, o Senhor ouviu, respondeu e mudou a vida. E está aí, sendo uma referência, sendo um modelo, um exemplo, alguém que passou por um caminho apertado e difícil, mas que encontrou e aprendeu a invocar o nome do Senhor, e o Senhor veio ao encontro e trouxe-lhe a resposta. Que o nome do Senhor continue sempre a ser bendito, adorado, exaltado, glorificado para todo sempre. E que Deus continue a abençoar-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.